Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso videocast. E hoje temos duas convidadas aqui, a professora Luciana Falkenbach, nossa coordenadora do curso de Pedagogia EAD e também nossa coordenadora pedagógica. E a Melânia Vencato. A Melânia Vencato, que é nossa egressa do curso de Design Gráfico e também nossa colaboradora, trabalha hoje no departamento de marketing aqui do Neftec. E é um prazer estar recebendo vocês aqui hoje. Qual que é o nosso tema de hoje, pessoal? Vamos falar sobre o hábito da leitura. Vamos falar um pouquinho sobre a leitura. E aqui, então, a primeira pergunta que eu venho fazer para essas nossas convidadas é falar um pouquinho sobre o hábito dela da leitura, né? O hábito delas referente à leitura. Professora Luciana, Melânia, Mel, né? Posso chamar de Mel? Pode chamar de Mel, sim. Então tá bom. Qual que é o hábito de leitura de vocês? Qual que é a rotina de vocês? Quantos livros vocês leem? Como é que funciona isso? Fale um pouquinho para nós isso. Vamos começar com a professora Luciana aqui. Então tá, primeiro agradecer ao convite de estar aqui hoje, falando de um tema para mim que é tão caro, tão importante. A leitura, ela faz parte da minha vida no lazer, nos meus tempos de folga, quando eu consigo descansar um pouquinho, mas ela também faz parte do meu trabalho. Eu trabalho com a leitura, trabalho com incentivo à leitura há muitos anos, como professora, depois por um bom tempo trabalhei em biblioteca escolar, trabalho atualmente com consultoria a editoras. Então a ideia realmente de incentivar a leitura faz parte da minha vida. E então é um prazer falar sobre isso aqui contigo hoje, Rafael, também com a Melânia, que também já temos uma convivência anterior. A Melânia já foi minha aluna. Enfim, é muito legal estar aqui com vocês hoje. Então, falar um pouquinho de leitura atualmente na minha vida, né? Como qualquer adulta, com muitas funções, trabalhando muito, eu tenho que dizer que, infelizmente, eu não leio o que gostaria de ler, o quanto eu gostaria de ler. Certamente adoraria passar muitas horas por dia lendo, mais tempo da minha rotina lendo. Mas o que é muito legal, como eu fui uma criança que sempre gostou de ler e consegui manter o hábito da leitura durante a adolescência, hoje para mim, como adulta, eu consigo inserir a leitura em vários momentos da minha vida. Então um momento para mim que é sagrado é ler antes de dormir. São raros os dias, assim, é muito raro, eu tenho que estar muito cansada para eu conseguir deitar e pegar no sono. Para mim, a leitura me acompanha sempre antes de dormir. Só que, claro, aí a gente tem que escolher aqueles livros que talvez não exijam tanto, porque depois de um dia todo de trabalho, querer uma leitura um pouco mais complexa antes de dormir não dá. Então, aí é o momento. E tento incluir em outros cenários também. Aí vai entrar mais a questão do final de semana, enfim, quando eu tô de folga mesmo, a leitura. A leitura muitas vezes para conhecimento, então precisa aprender algo, precisa entender como que algo funciona, tem um processo novo, um desafio profissional novo, vai ler. Então ela acaba aparecendo em outros momentos da vida. Mas basicamente é nesse cenário aí que a leitura me acompanha. E você, Mel? Como é que funciona a tua rotina de leitura? Claro, primeiramente obrigada pelo convite também, né? Muito orgulhosa de ser uma aluna do Neftec e também uma colaboradora aqui da instituição. A leitura, ela anda me acompanhando bastante, principalmente nesse ano, ela sempre foi durante a vida, mas esse ano eu voltei a fazer teatro e o teatro então exige muita leitura. Nós recebemos textos com inúmeras páginas que a gente tem que decorar. E a leitura, né, enfim, ajuda muito na memória, a gente tem que manter esse hábito todo dia relendo o texto. Antes de dormir também ajuda muito a memorizar o texto. Então agora eu tô tendo que decorar um texto de 4 páginas, então a leitura ela tá sendo presente quando acorda, no horário do almoço, antes de dormir. Tá sendo bem recorrente agora nesse momento. Que legal, Mel. E vejo que interessante, né, o pessoal que está nos assistindo, né, saber que a Mel, ela passou por vários setores aqui na nossa instituição, aqui no Neftec. Ela começou conosco lá no setor do CREAD, que é o setor de criação para educação à distância, né, onde nós temos
as produções dos nossos conteúdos, dos nossos e-books, das videoaulas, né? Que esse é um grande diferencial do UniFTech, né? Do nosso EAD, onde nós produzimos o nosso próprio conteúdo, e a Mel começou lá nesse setor, depois acabou migrando para outros setores. Qual foi o próximo setor que foi? Foi para o DHO, que é o nosso departamento então de RH, vamos dizer assim, e você tinha um papel estratégico lá dentro de fazer toda a divulgação, de fazer toda essa conexão, né? Para a nossa comunidade interna e talvez até comunidade externa, no sentido de questão de conteúdo, né? E essa divulgação era muito importante. E isso demonstra, né, professora Luciana, que as pessoas que leem conseguem ter esse tipo de oportunidades e conseguem navegar muito bacana, né? Elas conseguem navegar por diferentes departamentos e são bem vistas também, né? A gente sabe que a Mel possui o intelecto também, também ajudando a questão da leitura, essa questão do intelecto, né? Então, parabéns, Mel, muito que legal esse teu relato. E nesse sentido, né, falando sobre o hábito da leitura, qual é o livro que vocês estão lendo no momento? Ou qual foi o último livro que vocês leram? Falem um pouquinho, contem para nós um pouquinho da história, assim, um abstract assim, muito curtinho para a gente ter uma ideia de qual foi esse livro. Começo? Então tá, na verdade eu tenho um hábito que enfim, né, pode ser considerado ruim ou bom, mas eu não consigo ler um livro, só um livro... Ao mesmo tempo? Não, eu sempre leio 2, 3, eu leio várias coisas ao mesmo tempo. Muito de tarefa. Exato, porque também tem a ver com isso que nós estávamos conversando, com as funções da leitura, né? A leitura por fruição, por prazer. Bom, eu vou ler literatura, porque né, a literatura, o teatro ali, isso é muito importante. Mas às vezes eu busco a leitura para desenvolvimento pessoal. Eu preciso desenvolver uma habilidade, estou com uma dificuldade, estou com um desafio profissional novo e preciso entender como a própria gestão, né? Hoje em dia assumo um setor de gestão, preciso entender como é que isso funciona, então vamos ler sobre. Então hoje, alguns livros que tem na minha cabeceira e tem comigo. Tem um livro então que eu estou lendo de literatura que se chama A Biblioteca Secreta de Londres. Esse livro eu estou lendo em inglês e é The Little Wartime Library em inglês. E ele é um livro muito bacana. Ele é físico ou ele é no Kindle? Então, esse livro eu estou lendo no Kindle, porque também sou uma adepta da tecnologia, dos e-books. Que legal. Me adaptei muito bem a esse formato. A gente percebe que tem pessoas que têm essa adaptação e gostam do Kindle e tem pessoas que não gostam. Tu já gosta? Não gosto, prefiro o livro físico. Vejam, a Mel prefere o livro físico. E o que te impede, Mel, de ler, tu acha, o digital? Tu acha que falta página, falta... O digital, ele me lembra muito pra mim dá uma perda de atenção, porque ele me lembra muito de estar mexendo em alguma rede social. E aí já dispersa, então eu preciso estar focada com o livro físico na mão para estar ali prestando atenção totalmente nele. Interessante. E claro que também não quer dizer que isso não aconteça comigo, porque o que eu leio no Kindle, no digital, é literatura, é para fruição, é para o prazer, para o deleite. Se é aquele livro que eu preciso extrair informações, extrair ideias, aí passa pela mão, aí tem que ter caneta, tem que ter lápis, tem que ter papel, exatamente. Eu acho que acontece muito parecido comigo, Mel, isso. Acho que se eu tenho que ler alguma coisa mais para aprendizagem, não rola. Agora esse, que é um livro realmente para relaxar, ele vai no Kindle e vai bem, porque eu gosto, o original é em inglês. A gente ainda no Brasil tem muita dificuldade de encontrar livros em outras línguas. E acaba que o digital é mais fácil, claro. Vai enfim, nos sites, compra, o livro digital é mais acessível, o livro em língua estrangeira acaba sendo mais caro. Mas enfim, é esse livro que se chama A Biblioteca Secreta de Londres e conta, eu não terminei ainda, estou mais ou menos no meio, e ele conta a história, então, se passa durante a Segunda Guerra Mundial, a época ali da Blitz, daquelas questões que se tinha espaço onde as pessoas precisavam se esconder, e se utilizavam das estações de metrô para isso. Isso que eu ia comentar, eles se escondiam nas estações de metrô por causa dos bombardeios, né? Exatamente. E aí uma dessas estações de metrô foi transformada em uma biblioteca. A Bunker Street? Qual que era? Não, Bethnal Green é o nome dessa estação. Foi transformada numa biblioteca e essa é a história aí dessas pessoas que estavam lá, pensa num momento de guerra, que precisavam fugir daquele momento, e ela vai contando, por exemplo, o que as pessoas gostavam de ler,
o que elas liam muito para esse escape, para sair daquela sensação de que estar no meio da guerra em Londres, que era bombardeada constantemente. Então a literatura tinha essa função de tirar essas pessoas daquele momento tão ruim. Interessante. Então essa é a literatura. Livros na área assim, de outras áreas que eu leio, alguns livros de desenvolvimento pessoal. Trouxe aqui um que me marcou bastante, que é esse, que se chama Essencialismo. Ele fala sobre gestão do tempo, da produtividade. E hoje em dia a gente sempre faz muitas coisas e quer fazer mais e melhor. E ele, enfim, o foco é, bom, se você realmente quer fazer melhor, você vai ter que selecionar. E realmente trabalhar com o que é essencial. Então ele vai trazendo algumas dicas, algumas ideias de como, e até de autoconhecimento. Porque para eu achar o que é essencial para mim, eu tenho que me autoconhecer. Que legal, Lu. Obrigado pela... Enfim, são 2 dicas, mas poderia ter... Não, ótimo. Não, tá ótimo. E vamos escutar a Mel, então. Mel, qual que é o último livro que tu leu? Qual que... um pouquinho do abstract desse livro? Conta um pouquinho para nós. Então, eu havia dado um tempinho na leitura, né? Por questões ali de focar mais no teatro, na leitura textual do teatro, então na leitura de livros, né, eu dei um tempinho, mas eu senti a necessidade de voltar a reler, né, eu já tinha lido o livro do Poder do Agora, que é um livro muito famoso, né, no desenvolvimento pessoal, do Eckhart Tolle. Ele fala sobre, enfim, né, como a gente vive hoje em dia. É muita rede social, é muito tempo disperso, falta muita presença, né, viver o presente, o momento presente, o foco, o mindfulness, ele comenta muito. Então é muito dessa atenção, ele fala muito sobre isso. Eu estava lendo também um livro já de mais técnico, né, que se chama A Preparação do Ator. Então eu estava indo desde o desenvolvimento pessoal para o mais do técnico, do teatro. Então que ele fala muito sobre, né, o desenvolvimento do ator nas peças teatrais, enfim, para atuação no audiovisual. Então eu estava indo pelo viés do desenvolvimento pessoal e do livro técnico. Acho que tem momentos da vida também, né? Eu voltei a ler O Poder do Agora porque eu estava num momento que minha atenção estava muito dispersa e eu não estava sabendo no que focar. Então eu não pensei, não, o livro tem boas dicas, fala sobre o que eu quero me focar no momento, então voltei a ler ele. Que legal, ótimas dicas aí e depoimentos de vocês. E agora tem uma pergunta interessante para vocês duas e vou pedir para Mel agora, aproveitando o gancho que ela acabou de responder. Quem que incentivou na leitura? Na leitura, quem me incentivou foi a minha mãe. Ela, desde pequena, ela lia os livrinhos, né, de Chapeuzinho Vermelho, de Cinderela, esses mais conhecidos, né, das histórias da Disney que a gente conhece. E ela lia muito antes de dormir. E eu me lembro que eu criei uma memória afetiva com isso, uma memória muito, muito feliz. Fiz uma relação muito boa da leitura por conta disso. Então, eu tenho certeza que isso foi o maior impulsionador para mim gostar de leitura hoje em dia. Que legal, olha só. Professora Luciana. Com certeza. Na verdade, é algo bastante semelhante também. Eu tive bastante incentivo de leitura em casa, pela mãe, pelo pai, de terem essa paciência de fazer a contação de histórias, porque tem aquele momento que nós não sabemos ler. Então, a família tira aquele tempo, pega o livro, conta essa história. E claro, posteriormente tive sorte de ter bons professores que continuaram esse processo, porque a família começa, mas tem uma hora que a gente acaba não querendo mais saber o que a família quer dizer. Quando chega na adolescência, a gente quer escutar os amigos, a escola também tem um papel importante, e teve um papel importante comigo também. Então consegui manter ali o hábito na escola, a escola contribuiu também, mas a família essencialmente. E eu lembro, assim, de outras pessoas da família. Então, o pai e a mãe, mas também, assim, a Dinda, quando tinha aniversário, dava livros. A avó, quando tinha um aniversário, também dava livros. E esse hábito todo de presentear com livros, de ter livros em casa, enfim, tudo isso colabora para o hábito de leitura. Que legal, e falando um pouco sobre hábito de leitura, né, existe uma pesquisa na internet divulgada pelo Ibope e teve várias outras empresas que contribuíram para essa pesquisa também, que é a Retratos da Leitura no Brasil, né? E nessa pesquisa se identificaram algumas coisas. Eu gostaria que a professora Luciana falasse rapidamente para os nossos
ouvintes ou também quem está nos assistindo pelos canais de vídeo, né? Um pouquinho sobre um resumo desse Retratos da Leitura do Brasil, porque lá se identifica alguns perfis, né, de leitores, quem foi que incentivou, qual o papel da escola nisso, dos professores, né, especificamente. Vamos discutir um pouquinho isso. Exato. Essa pesquisa, assim, para quem gosta, que tem curiosidade para saber a respeito de hábitos de leitura mesmo, ela é muito interessante. Então são ali mais de 150 páginas de dados, de explicações sobre o hábito de leitura do brasileiro. E tem achados bem interessantes. Essa não é a primeira edição, se eu não me engano é a 5ª edição do Retratos da Leitura no Brasil. E as novas edições sempre vão trazendo comparativos. Então, alguns achados bastante interessantes. Quando se pergunta, você gosta de ler? As crianças, na sua grande parte, respondem que sim. Então, gostam de ler. Mas conforme a faixa etária vai aumentando, é maior o número de pessoas que relatam não gostar de ler. Interessante. Então, por alguma razão, a criança gosta de ler, se interessa pela leitura, mas o adulto vai abandonando o hábito. E aí, o que a gente pode pensar, né? Será que são os afazeres? O aumento de responsabilidade também tem deixando a isso. leitura para baixo. Exatamente. São várias hipóteses que a gente pode dizer, né? Então, a vida cotidiana. E, na verdade, esse é um relato também. Existe uma pergunta assim, para quem não é leitor, porque eles vão se dividindo, leitores e não leitores, tá? Você que não é leitor, por que você não lê? Qual é a razão de você não ler? E qual é, assim, a top one disso? O que as pessoas respondem? As obrigações. É a falta de tempo. Então eles, falta de tempo que me faz não ler. Então, mas aí se a gente vai pensar a falta de tempo, e aí tem uma outra pergunta, tá, mas então o que você faz? Usa a internet, usa o WhatsApp, todas essas outras questões, né? Então, alguns achados ali. E quem que é o maior incentivador? Exato, então esse é muito importante, olha só. Em algumas edições, sempre ficou ali a mãe ou a professora. Tá? Número 1, quem que é o grande incentivador? A mãe. E aí, a professora. Na última edição, a professora passou a mãe. Interessante. Então, essa última edição foi feita em 2019 e divulgada em 2020. A pessoa que mais incentiva é a professora. Atenção, futuras professoras. Pedagogas que estão comigo no curso de pedagogia. Vejam que a importância que é o papel do professor para incentivar a leitura, né? Até gostaria de interromper só para dar um relato. Claro. Eu me lembro que eu fui aluna da prof. Luciana durante 2 períodos, um no ensino fundamental e um no ensino médio. E eu me lembro que no ensino médio a gente se reencontrou em aulas de inglês. E a professora Luciana, ela falava da leitura, ela incentivava tanto a gente na leitura que dava de ver um amor dela por isso e pelo que ela estava ensinando. E eu me lembro de pensar, nossa, eu me lembro desse pensamento de voltar a ler por causa do jeito apaixonante que tu falava na leitura. Revelações aí, Revelações. Isso não estava combinado. A gente não combinou isso. Lembrei agora. Olha aí. Nossa, isso me deixa bem emocionada mesmo. Porque realmente, eu acho que se eu fosse pensar propósito de vida e tal, esse, assim, da mesma maneira como eu sou encantada pela leitura, eu quero que os outros sejam encantados também, que encontrem algo que gostem de ler. E que bom que, né, se na pesquisa diz que professora é a primeira, que bom, que tomara que eu tenha conseguido semear outros leitores por aí. Que legal. E quando trabalhava no CREAD, né, Mel, a gente lembra que a produção dos nossos e-books eram feitos de maneira que é como se a pessoa estivesse falando para você, né? A gente faz essa produção, isso tem um nome, né? Que é uma escrita dialogada. Escrita dialógica, né? Dialógica, justamente pelo exato, fato que se promove um diálogo de quem escreve, do autor, com quem lê. Justamente pelo fato de facilitar a leitura de quem está lendo. E a gente sabe que se a gente pegar uma leitura, às vezes, que não nos incentiva, e pelo relato de vocês duas, né? Do que vocês estão lendo ou que gostam de ler, justamente se você pegar alguma coisa que você não gosta de ler, você vai provavelmente abandonar aquilo. Então, se você gosta, tem amor por aquilo e está querendo crescer, né? É um objetivo seu crescer, e a graduação não deixa de ser um incentivo para a pessoa
estar melhor numa posição na empresa, crescer profissionalmente, pessoalmente, a gente percebe que as leituras se dividem em relaxamento, como você falou, como na questão de busca de conhecimento, né? Melhorar pessoalmente e tudo mais. Então, que legal isso. E o que mais fala essa pesquisa para nós aqui, Luciana? Então, acho que são achados esses importantes da importância da professora, da escola ainda, que retrata também uma questão que a gente pode dizer que ainda é um abismo social no nosso país. Sim. Então, as famílias ainda... As famílias de melhor renda talvez tenham mais acesso. Exato, já se tem. Isso também é um achado, né? Que acaba que a classe A ainda tem, a classe A, a classe B tem maiores índices de leitura, a porcentagem daqueles que relatam gostar de leitura é bem maior se a gente comparar aí com a classe C e classe D. E esse achado que para mim é interessante, que às vezes está relacionado à questão social, mas talvez nem tanto, que é ainda a escola ser muito responsável. A gente sabe que em outros países, dentro das casas, se tem muitos livros, as famílias têm esse hábito incorporado, já é algo de importância, mas no nosso país ainda a leitura cai muito para a escola. Ainda não é um hábito, não é algo já sacramentado dentro das famílias. E por fim, já que estávamos falando ali do Kindle, da tecnologia, uma informação que também me chamou bastante atenção é o uso dos e-books, então da leitura digital ou dos dispositivos digitais para leitura, que ela é muito mais forte na geração, na faixa etária aí dos 20 aos 40 anos. Então, se a gente pega crianças, e tem uma explicação, a criança ainda precisa muito do palpável, do toque, da ilustração, e acaba que a gente perde um pouco disso na leitura digital. Então, menos crianças e menos pré-adolescentes engajados na leitura digital. E a população mais velha também não curte tanto a leitura digital, ainda está muito marcada ali na população dos 20 aos 40 anos o uso da literatura, não da literatura, desculpa, mas dos livros digitais. Que legal, olha que bacana, né? E isso traz uma série de benefícios, né? Para quem é leitor e gosta de ler, obviamente isso ajuda muito, tanto na questão de raciocínio, de velocidade de pensamento, como também na questão de se melhorar, né? Ser uma pessoa melhor. O que traz especificamente para você, Mel, e para você, Luciana, a questão dos benefícios da leitura? O que vocês enxergam quanto a isso? Um benefício que eu estou notando muito ultimamente é na questão da memorização. Memorização, diria também que o aumento do vocabulário também, ele é muito bom, mas eu vejo que na memorização ele é tu começa a gravar com o tempo na tua cabeça como se fosse uma memória fotográfica. As palavras, fica mais fácil de tu se lembrar de dados, se tu está estudando algo técnico, de dados técnicos. Então, para mim, esse foi o maior aspecto que ajuda no momento. E quando o aluno faz lá o vestibular, por exemplo, a gente consegue perceber no vestibular da redação dele se é um leitor ou não é um leitor? Com certeza, na verdade... Acrescento então isso ao que a Mel comentou, a memória e o vocabulário, e nisso é o repertório. A pessoa que lê, ela tem um maior repertório de palavras, mas um maior repertório de ideias, de concepções, de conceitos. E tudo isso, claro, se reflete depois na escrita. Então, uma pessoa que não tem repertório, que não tem aquela caixinha de muitas ideias, de muitas informações, ela vai ter dificuldade de compor um texto. E eu vejo comentando também na tua formação, né, Mel? Tenho certeza que para ser uma designer, tu tem que ter um repertório, tu tem que ter muitas informações e essas informações também podem ser oriundas da leitura. Com certeza. Envolve muito a questão de leitura de histórias de marcas, de psicologia das cores, então tu tem que estar por dentro, né, do que acontece. Exatamente, e eu vejo que contribui para mim nesse sentido também, o repertório. Uma coisa que às vezes acontece comigo é vir uma ideia, vir algo, vir uma informação e eu pensei, mas eu nem sabia que eu sabia disso. Eu não sabia que eu sabia. Beleza, não sabia que sabia. E aí, por alguma razão, eu resolvo reler. Isso é uma coisa que eu faço de vez em quando. Reler livros. Então preciso de uma situação, aconteceu alguma coisa, preciso de uma informação. Pega aquele livro que já tinha lido
E eu não tenho pena dos livros. Tu rabisca? Rabisco, Sublinha. pinto. Marca, texto, Não tenho. cheia. Se é por isso que eu compro. Graças a Deus, hoje em dia, eu posso comprar os livros, compro, pinto. E aí o que acontece? Às vezes eu leio e penso, tá aqui aquela ideia que eu achei que era super original, que era minha, que tava ali. Então, é isso. Existe ali uma questão cerebral de que isso tudo vai se incorporando, vai se conectando a outras ideias. E uma hora isso também vem pra fora de alguma maneira. Enfim, não conheço muito acerca de neurociências e processamento cognitivo para explicar isso, processamento da leitura, mas falo por experiência. Então, realmente, isso de veio uma ideia, veio uma informação e se apropriar da leitura nesse sentido é muito bom. Que legal. E nós aqui no NFTech utilizamos tanto a biblioteca física nas nossas unidades próprias e temos a biblioteca virtual, né, para os alunos que querem utilizar. Mas uma coisa interessante que eu vejo na questão dos livros, contar uma história para vocês, uma vez eu estava lá em Bento Gonçalves, na rua, lá caminhando no centro, e eu vi uma caixinha lá, cheia de livros, né? E pedi para uma pessoa que estava comigo, o que é isso? Uma pessoa lá de Bento Gonçalves, o que é isso? E a pessoa me explicou, dizendo que era como se fosse um livro solidário, né? A pessoa deixava um livro, colocava um outro, retirava, lia, depois devolvia, né? Muito interessante essa ideia de se retirar livros, né? E essa é a próxima pergunta que eu ia fazer para vocês, e a Luciana mais ou menos introduziu, na questão da onde que vocês compram os livros, da onde vocês têm as recomendações dos livros que vocês adquirem. Boa pergunta. Começa? Pode começar. Então, onde que eu compro? Hoje em dia, compro muito pela internet. Pela internet. Sim, lá em casa é aquela coisa que você Vai na Amazon, vai lá na Amazon, procura, principalmente livros semanalmente tem estrangeiros. entregas, assim, presentes que vão chegando. E eu mesma que comprei, eu mesma que paguei, vão chegando os livros. E sabe que as redes sociais hoje em dia têm um papel importante nisso. Boa. Eu sigo algumas pessoas que também são leitoras ou alguns perfis de determinados assuntos e esses perfis vão indicando livros e eu acabo buscando. Também a rede de apoio, não de apoio, mas a minha rede de contatos. Então, família, que bom que a gente pode discutir livros em família e se emprestam e não devolvem. Então, você que está com o meu Natan, que está com o meu livro, que se chama Gerenciando Pessoas, é uma capa amarela, viu? Eu sei exatamente o livro que está lá, não me devolveu. Mas, enfim, também essa troca de informações com colegas, com familiares e as redes sociais nesse sentido tem me apoiado bastante também. E você, Mel, de onde que saem as suas ideias de livros? Na maior parte da internet, né? A gente compra muito hoje em dia da internet. Uma vez eu também costumava comprar nos sebos também. Porém, os sebos eles foram diminuindo, né, com o tempo. Foi quase um serviço de lan house, né? A compra pela internet ficou muito grande, então os sebos foram diminuindo, mas ainda existem e tem muitos materiais bons. Eles também aceitam doações, né? Sempre bom achar um por eles, sempre tem materiais ricos pra gente. E de recomendações, até tem muitos perfis no próprio Instagram de recomendações de livros, como se eles estivessem fazendo de um filme. Então eles explicam ali a sinopse, eles sempre deixam aquela pulguinha atrás da orelha do que vai acontecer na história, né? Se for um livro de fantasia, de ficção, pra tu lá, pra te chegar e ler, né? E saber o resto da história. Que legal. Essa questão dos sebos é bem interessante mesmo. No Brasil tem pouco, né? É que na verdade a gente teria que avaliar exatamente o que acontece, mas a livraria física, tanto a livraria regular quanto os sebos, o físico, tem se reduzido muito. Se a gente vai avaliar nós estamos aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A quantidade de livrarias que havia aqui há 15, 20 anos e a quantidade de livrarias que existe hoje é bem menor. Então, os sebos existem também. E aí, agora existem os sebos virtuais. Sim. Às vezes acontece comigo algum livro mais específico, de um autor, de uma teoria, e não tem mais para vender em livrarias regulares. Os sebos são boas fontes desse tipo de livro. Mas é uma pena. Eu gosto muito da livraria virtual, a facilidade, porque tu vai lá, chega em casa às 10h30 da noite, clica e compra. Mas a livraria física, a biblioteca tem o seu valor. É um mundo mágico, né? Quando tu entra, os olhos brilham. Exatamente. Vou fazer uma pergunta bem polêmica para vocês. Questão do streaming.
né? Que a gente sabe que hoje nós temos diversos canais de streaming, né? É Netflix, é Disney Plus, é Prime Video, é Paramount, HBO. Meu Deus, é muito aqui. Desculpe se algum streaming eu não fiz a propaganda, mas enfim, né? Eles sabem, fazem parte do nosso dia a dia agora. E eu queria saber a opinião de vocês se o streaming ele acaba atrapalhando o hábito da leitura, porque a gente sabe que a televisão ela é um fácil acesso, né? As pessoas têm até acesso ao próprio YouTube, né? Que tem conteúdo gratuito. Se ele atrapalha, qual a opinião de vocês quanto ao uso do streaming? Deixa a Mel, que é uma geração mais nova, responder primeiro. Eu digo que ele é uma bomba de estímulos, né? Vindo de todos os lugares, de formas muito fáceis. Então é muito fácil, vamos dizer assim, tu se perder, entre aspas, né? Colocou ali uma série, um episódio, vou assistir só um episódio hoje, vou parar por aí. Quando vê, assistiu todos. Tu se perdeu e tu assistiu toda a temporada, né? De 1000 episódios, 1000 temporadas. Então, com certeza, ele, pra mim, né? Vou falar pra mim. E vejo também por opiniões de amigos também, da mesma faixa etária, também de outras faixas etárias, que é um empecilho ali, um pequeno empecilho, né? Pra gente conseguir se concentrar também. Como tem essas informações muito rápidas, a nossa capacidade de concentração, né, de atenção vai diminuindo cada vez mais. Então, se tu vai perdendo o hábito da leitura, duas piscadas, tu já parou de ler e tá só em YouTube, nos streamings que tu citou. Então, pra mim, sim, ele é um grande empecilho. Tem que manter uma disciplina muito regrada e com muita força de vontade, né? Às vezes sem motivação, mas com uma disciplina, né, tu consegue ir. Então, a leitura, ela envolve muito dessa questão de disciplina. Muito bem. E eu tenho a mesma opinião da Mel, é exatamente isso. Acaba que é uma questão de gestão do tempo. E às vezes estar ali assistindo algo mais passivo, às vezes a gente não tá nem prestando atenção. Mas o que acontece isso? Tá assistindo lá e tá mexendo no celular. Tá na casinha do nada, quando eu brinco, tá ali. E acontece que a leitura não te deixa fazer isso. Você tem que se concentrar. Tu é partícipe daquilo, é ativa, é um processo ativo. Aí a televisão te dá essa questão a televisão, o streaming. Então, certamente. E a disciplina. Tanto que há muitos anos, eu decidi não ter televisão no quarto. E até hoje eu não tenho televisão no quarto. Hoje em dia não precisa ter televisão, dá pra levar o celular, dá pra levar o notebook, esse tipo de coisa. Mas é uma coisa que eu tento não levar e não ter a televisão, porque eu acho que a televisão facilita. Seria muito mais fácil, eu perderia esse hábito que eu comentei de ler antes de dormir. Eu tenho certeza que se eu tivesse uma televisão no meu quarto, eu perderia esse hábito. Porque, hoje eu não vou ler. Hoje eu vou ligar a TV. Então eu ligaria. Aí no dia seguinte, hoje também não. Hoje tô cansada. Ligaria. E aí, isso, como disse bem a Mel, viraria o hábito. Então a exceção viraria o hábito e simplesmente eu perderia o hábito de leitura. Então, realmente tem a ver com isso, com disciplina, com organização, tentar tirar aquele tempo e fazer essa gestão. Não é para abandonar o streaming completamente, de maneira alguma. É uma parte que a gente pode aproveitar, mas tem que encontrar o tempo aí para leitura. É quase como se fosse uma reeducação alimentar, né? Se tu sabe que tu tem gatilhos com bolacha recheada, com salgadinho, tu não vai deixar ali na tua visão, né? Para facilitar de tu ir lá e pegar, não, tu vai tirar da tua visão e vai se focar naquilo que tu precisa, né? Mesma coisa, ter a televisão no quarto, ter o celular ali do lado da cama, né? A gente sabe que a gente senta, acorda, já vai ler as mensagens, já vai ler os e-mails, então tem tudo isso de dificultar, né, o acesso fácil ao que a gente sabe que não vai proporcionar tantas, né, melhorias, tantos benefícios pra gente. Que bacana. Olha que insights bacanas, né, da professora Luciana e da Mel, né, aqui conosco. E agora, para a gente se encaminhando aqui para o finalzinho desse nosso videocast, gostaria que ambas deixassem um recado para quem está nos assistindo, quem está nos vendo. Quais os recados que vocês deixam para quem está nos vendo na questão do hábito da leitura? O que vocês deixam de dicas para os nossos alunos do curso de pedagogia, né? Acho que é interessante destacar a questão do curso, né, que obviamente
depois dessa pesquisa e dessa nossa fala, a gente viu como é importante o papel do professor no incentivo da leitura, né? E também do foco das pessoas na questão do hábito da leitura, porque a gente tem tantos estímulos hoje, né, no dia a dia, que nós temos que acabar fazendo uma gestão do tempo. Temos que se focar e saber que este é o período de assistir um filme, assistir um streaming, esse é o momento de fazer a leitura, este é o momento de estudar, né? Então, qual o recado que vocês deixam para os nossos ouvintes ou os nossos espectadores? Eu vou deixar recado para as alunas do curso de pedagogia, para as futuras pedagogas, professoras e para as famílias. E aí depois eu deixo o outro recado que tu te responsabiliza, pode ser, Mel? Tá bom. Para a população em geral. Na verdade, para, então, as famílias inicialmente. Então, o quanto é importante que a família crie um momento, o espaço para leitura. Se nós queremos adultos leitores, precisamos pensar primeiro nas crianças leitoras. E isso é desde a barriga, desde o bebê, mostrar o livro, desde o livro de pano, de borracha e esse livro, enfim, em outros materiais que a criança consiga manusear. Então, o quanto é importante a contação de histórias, que a família faça isso. Tenho certeza que tanto para a parte, depois mais adiante dos estudos, de futuro profissional, mas para o desenvolvimento pessoal dessa criança também a leitura. Então, primeiro recado. E para as minhas queridas futuras pedagogas, futuras professoras, a importância de vocês serem leitoras também, para que mais adiante, lá no ambiente escolar, possam fazer parte da formação de novos leitores. Assim como eu tive a alegria de contar com a Mel aqui hoje relatando, que vocês também possam saber que formaram outros leitores. E o primeiro papel para isso é ser uma leitora. Não tem como a professora conseguir formar novos leitores sem ela mesma ser uma professora leitora. Dar o exemplo, né? Dar o exemplo. Então esses são os meus dois recados para as famílias e para as minhas queridas futuras professoras. Vou deixar um recado, então, para talvez não leitores, né, pessoas que querem começar o hábito, é de manter metas realistas, né, com a leitura. Então, não adianta tu querer começar a ler um livro e ler esse livro em um dia, em uma semana, não. Começa com 10 páginas, começa com 20 páginas e também por assuntos que tu se interessa, né, não tenho o hábito da leitura e quero começar a ler um livro de poesias abstratas. Vai ser difícil de entender, né? Vai acabar se perdendo na leitura. Então, comece com assuntos que você gosta. Então, se você gosta de livros de mistério, de fantasia, de qualquer tipo de ficção, às vezes até de filmes que a gente já viu, Exato, né? Harry muito Potter bom. é um livro, né, que o pessoal que, mesmo que não tenha lido o livro, viu o filme, gosta muito da história, quer saber mais. Então saiba o que você gosta, né? O que a gente comentou antes sobre o autoconhecimento. E então comece com metas realistas que conforme os dias vão passando vai ficando mais fácil e o hábito pela leitura se torna uma paixão. Excelente, perfeito. Muito bom, fiquei orgulhosa. Muito obrigado, Mel. Muito obrigado, professora Luciana. Agradecemos a participação de vocês. Siga-nos nas redes sociais, siga-nos na nossa página, uniftec.com.br. Lá vocês encontram as informações dos nossos cursos, as nossas graduações, as nossas pós-graduações, nossos cursos técnicos. Todos convidados a nos conhecerem um pouquinho mais. Pessoal, até mais, até o próximo vídeo. Um abraço. Até mais.